Olá, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos e você acompanha agora as notícias do Gazeta News. Acabou o primeiro tempo da partida entre Brasil e Alemanha no Mineirão e, por enquanto, vai dando Alemanha um surpreendente 5-0. A repórter Sabrina Pires está na FanFest, no Vale do Anhangabaú. Boa tarde, Sabrina. Como é que está o clima por aí diante desta imprevisível derrota? Mariana, com esse chocolate até aqui, o clima mudou. Aquele início de jogo, todo mundo com muita certeza, muita confiança que o Brasil iria fazer bonito no dia de hoje, mudou. A gente está aqui na FanFest, que sim, está lotada, 25 mil pessoas na parte interna, muita gente do lado de fora, mas o que a gente ouve por aqui é reclamação da escalação do time, da atuação dos jogadores e também, por vezes, um certo silêncio que não combina com tanta gente junta. Mas, enfim, esse é o clima, pelo menos por enquanto. Logo depois do jogo, da partida, aí sim terá uma apresentação de uma banda, a Bicho de Pé, com forró. Mesmo que a Alemanha vença, vai ter esse show. Sim, quero ver a animação desse povo aqui, que está bastante revoltado. Mariana. E como será que está a ansiedade das outras duas torcidas que brigam por uma vaga na grande final? Argentinos e holandeses estão contando as horas para a batalha de amanhã na Arena Corinthians. Ludmila e Frodo já estão no Brasil há 4 anos. O casal holandês montou um hostel e aos poucos os dois vão se apaixonando pelo nosso país. Mas quando o assunto é futebol, não dá para deixar a Holanda de lado. A missão é passar primeiro pela Argentina e depois conquistar um título inédito. Ludmila está mais otimista. A Holanda com certeza vai ganhar. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa, eles vão começar tudo tranquilo, com defesa muito boa. Lá no fim vai ter muitos gols para a Holanda. Mas também alguns gols para a Argentina, né? Para ter alguma coisa interessante para ver no televisão. Para o duelo com os argentinos, o marido holandês já é mais cauteloso. Sim, no último jogo, eu acho que nos últimos 30 minutos contra Costa Rica, a Holanda era bem forte. E se eles conseguem funcionar desse jeito, a máquina laranja, né, contra a Argentina, eu acho que vamos ter uma chance grande de ganhar, sim. As duas seleções vivem tabus que precisam ser quebrados. A Holanda foi 3 vezes vice-campeã da Copa. E além de espantar o fantasma do trivice, quer de volta o prestígio da geração que ficou famosa como a laranja mecânica. Já os nossos vizinhos não chegam a uma semifinal do Mundial há 24 anos. A última foi em 1990, quando eles perderam a final da Copa para a Alemanha. E o time atual não quer apenas ganhar a Copa. Vencer na casa do maior rival seria a maior das conquistas. 2-0. Uno de Messi e uno de Higuaín. ¿Vos qué pensás? Dos goles de Messi. Dos goles de Messi. Nuestro mayor sueño es campeón aquí, en Argentina campeón, en Brasil, y llevar a Copa para nós. Haaland! Haaland! Argentina! Argentina! Artistas e professores ocuparam um espaço no centro de São Paulo. Eles montaram barracas em protesto contra uma decisão da prefeitura de despejá-los de uma escola que funcionava embaixo do viaduto do Chá. Dia de jogo da Copa é Vale do Anhangabaú lotado e bem ao lado dos milhares de torcedores, um acampamento com cerca de 50 pessoas que foram retiradas de um antigo espaço onde funcionava a Escola Municipal de Bailado. O grupo organiza oficinas gratuitas de arte e cultura há 4 anos. Em maio deste ano, eles passaram a trabalhar em um espaço embaixo do viaduto do Chá, mas em junho foram retirados pela polícia. Desde então, eles ocupam a Praça Ramos de Azevedo, no Vale do Anhangabaú. A previsão é de que o acampamento continue até que a prefeitura disponibilize um espaço para as oficinas culturais. O executivo suspeito de chefiar a venda ilegal de ingressos da Copa do Mundo foi solto nesta madrugada. Os advogados de Raymond Whelan afirmam que ele vai colaborar com a polícia e já entregou o passaporte para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O inglês nega participação no esquema.
Raymond Reeland foi detido ontem no hotel Copacabana Palace. Ele é um dos diretores da Match, empresa associada à FIFA, e que tem direitos exclusivos na venda de entradas do Mundial. A polícia encontrou com o executivo cerca de 100 ingressos para os jogos. Em nota, a Match disse acreditar que os fatos vão mostrar que Reeland não cometeu nenhuma violação às leis brasileiras e afirmou também que vai continuar a dar todo o apoio às investigações. A FIFA diz que está colaborando com a Polícia Civil para acabar com a quadrilha internacional de cambistas. E hoje a festa na Vila Madalena deve acabar às 1 da manhã. Até aqui o Procon autuou 9 bares e restaurantes da região. O motivo? Cobranças indevidas. Nos 2 últimos jogos do Brasil na Copa, equipes de fiscalização do Procon visitaram 15 bares aqui na Vila Madalena. Autuaram 9 e que podem ter de pagar até 7 milhões de reais em multas. A maioria deles cobrava a consumação mínima, o que é proibido por lei. Mas ainda foram encontradas outras irregularidades por aqui. A fiscalização flagrou ainda bares que cobravam 10% de taxa de serviço sem avisar que o pagamento é opcional. Falta de cardápio na porta e ainda estabelecimento que não informa previamente a cobrança de couvert artístico. Todas práticas abusivas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O valor da cobrança de entrada é permitido. O que não pode é a consumação mínima, porque constrange o consumidor a consumir no local sem que ele queira consumir, só para não perder o valor que foi pago. O diretor de fiscalização do Procon explica que o consumidor deve se negar a pagar a consumação mínima. Se o estabelecimento recusar, ele pode fazer uma denúncia. O ex-goleiro Edinho foi preso na manhã desta terça-feira em sua casa em Santos, no litoral paulista. O filho de Pelé, atualmente preparador de goleiros do time da Vila Belmiro, não resistiu à detenção e foi encaminhado ao 5º DP da cidade. Os advogados tentarão a transferência para o presídio de Tremembé, no interior do estado. Em maio deste ano, Edinho foi condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas. E a polícia investiga o assalto à fábrica da Samsung em Campinas. Pelo menos 11 suspeitos foram flagrados pelas câmeras de segurança. Na madrugada de domingo, a quadrilha invadiu a empresa e fugiu, levando cerca de 40 mil produtos. De acordo com a empresa, o prejuízo estimado é de 14 milhões de reais e não de 80, como havia sido divulgado ontem. Em nota, a Samsung também afirma que 50 funcionários foram feitos reféns e não 200, conforme noticiado. Os ladrões levaram smartphones, tablets e notebooks. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram ao local com uma van sequestrada com funcionários da empresa, renderam os seguranças e entraram no local. A polícia suspeita que o crime foi planejado e realizado por uma quadrilha especializada em eletrônicos. E finalmente voltou a chover em São Paulo. Chuva fraca, isolada, mas que contribuiu para a melhora significativa da qualidade do ar. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias? Segundo os meteorologistas, a tendência é que os próximos dias continuem chuvosos e o sol só deve aparecer lá pela quinta-feira. Por enquanto, a massa de ar polar que está sobre o mar continua trazendo ventos úmidos e frios para todo o estado. Por isso, os níveis de umidade ficam altos. Na maior parte do interior paulista, o dia será de sol e muitas nuvens, com alguns períodos de chuva fraca e isolada. As temperaturas sofrem queda. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 23 graus em Marília. No centro-norte do estado, máxima de 25 graus em Ribeirão Preto, Araraquara e também em São José do Rio Preto. No sul e no leste do estado, pode chover fraco durante o dia e faz bastante frio. No litoral, máxima de 20 graus e ventos moderados. Aqui na capital paulista, a Argentina e Holanda se enfrentam às 5 da tarde e a previsão é de frio e chuva durante a partida. Amanhã, tempo fechado com mínima de 14 e máxima de 18 graus. Na quinta, mais frio ainda, máxima de 17. E na sexta-feira, o sol volta a aparecer e a temperatura sobe só um pouquinho. A máxima prevista é de 20 graus. O ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL de São Paulo, morreu nesta terça-feira aos 83 anos.
Promotor público aposentado, Plínio estava internado havia cerca de um mês no Sírio-Libanês para tratar um câncer ósseo. Filiado ao PSOL, o ex-parlamentar concorreu à presidência nas eleições de 2010. Paulistano foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 1962 e, ao longo da carreira, exerceu 3 mandatos como deputado federal. Plínio era casado com Marieta Ribeiro de Azevedo e tinha 6 filhos. E a Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2014. Aproximadamente 1 milhão de contribuintes estão neste lote e o total de tributos devolvidos passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O crédito será realizado no dia 15 de julho. Para saber se foi contemplado, o contribuinte deve acessar a página da Receita ou ligar para o Receita Fone 146 e informar o número do CPF. E um problema de saúde aparece com mais frequência no inverno. Com o frio, o risco de infarto aumenta em até 30%. No inverno, aumentam os casos de infarto em pessoas já predispostas. Eu converso com o cardiologista César Jardim. Doutor, isso acontece por quê? Isso basicamente acontece em pacientes que já têm uma predisposição, geralmente pacientes de risco, tabagistas, diabéticos, hipertensos ou até aqueles mais idosos ou que já têm um histórico de um problema cardiovascular no passado. Sintomas? O sintoma básico é a dor no peito, mas a gente sempre comenta que não se prenda só a dor no peito. Muitas vezes você pode ter uma manifestação que a gente chama de não clássica ou atípica, com dor no braço, dor nas costas, dor na região da mandíbula, muitas vezes até sem dor, mas com algum sinal, então náusea, suor frio, um cansaço desproporcional, tudo isso merece atenção. O que fazer para se prevenir? Principalmente, identificação dos fatores de risco. Erroneamente, a pessoa acha que se não sente nada, está tudo em ordem. Tentar fazer exames para identificar esses fatores de risco. Uma vez identificado, tratá-los. Com isso, você reduz muito a chance de ter um evento cardiovascular. Tem vacina também que pode ser tomada. O paciente cardiopata ou esse de fator de risco, ele deve tomar a vacina e antes de chegar ao inverno. Principalmente fim de abril, começo de maio, vacina tanto para gripe quanto para pneumonia. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. E no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até amanhã.